Santa Luzia nasceu no ano de 280, na cidade litorânea de Siracusa, na Itália. Um lugar onde o mar refletia a luz do sol como um grande espelho e onde famílias tradicionais viviam entre a fé cristã e os desafios impostos pelo Império Romano. Filha de pais nobres e cristãos, cresceu cercada por bons valores, mas também pelas incertezas que dominavam aquele tempo. Seu pai, Lúcio, faleceu quando ela ainda era muito pequena, deixando a sua mãe, Eutíquia, a responsabilidade de criá-la e educá-la. Essa ausência precoce marcou profundamente a família, mas Eutíquia, firme na fé, dedicou-se a transmitir à filha o amor a Jesus Cristo, a compaixão pelos necessitados e a importância de confiar sempre na providência divina. A casa das duas era conhecida não apenas pela posição social que tinham, mas pela generosidade com que tratavam aqueles que sofriam. Com o passar dos anos, entretanto, Eutíquia adoeceu gravemente. Ela sofria com uma hemorragia persistente que nenhum médico conseguia curar. Procuraram especialistas, curandeiros e pessoas experientes. Gastaram recursos importantes da família, mas a doença parecia não recuar. Era uma dor constante, um desgaste físico e emocional que enfraquecia Eutíquia dia após dia, trazendo à casa um clima silencioso, como quem espera um milagre. Luzia, forte na fé e sensível ao sofrimento da mãe, buscava consolo nas orações e pedia a Deus que cuidasse de Eutíquia. E foi durante um desses momentos que ela teve a ideia de levar sua mãe à cidade vizinha de Catânia, onde se encontrava o túmulo de Santa Ágata, uma mártir muito venerada pelo povo cristão. Luzia tinha certeza de que a intercessão da santa traria a cura que tanto buscavam. O dia da festa de Santa Ágata estava próximo, e a jovem acreditava que se sua mãe pudesse tocar o túmulo da mártir, seria curada. Mesmo fraca e debilitada, Eutíquia aceitou fazer a viagem, confiando na fé da filha. As duas partiram juntas, levando consigo a esperança de que Deus intercederia por elas. No dia 5 de fevereiro do ano de 301, quando chegaram à festa, o evangelho lido falava justamente da mulher que sofria há 12 anos de hemorragia e foi curada ao tocar o manto de Jesus. Esse episódio tocou profundamente o coração de Luzia, que sentiu naquele instante que a mensagem era também para ela e sua mãe. Emocionada, ela propôs que Eutíquia tocasse o túmulo de Santa Ágata, acreditando que assim receberia a cura. Quando sua mãe se aproximou do túmulo, algo extraordinário aconteceu. Santa Ágata apareceu em visão para Luzia e lhe disse que sua mãe já havia sido curada pela fé da própria filha. Disse ainda que, assim como a cidade de Catânia havia sido protegida por sua intercessão, também a cidade de Siracusa seria beneficiada pela vida e pelo testemunho de Luzia. Ao ouvir isso, a jovem sentiu uma força interior que jamais havia experimentado. Voltou-se para sua mãe e disse com convicção: "Pela intercessão de Santa Ágata, Jesus te curou." E naquele momento, Eutíquia sentiu as forças retornarem ao corpo. A hemorragia cessou, a dor desapareceu e ela pôde se levantar fortalecida. Era um milagre claro e inegável, testemunhado pela fé. A partir desse acontecimento, Luzia tomou uma decisão profunda. Tendo experimentado tão de perto a ação divina, desejou entregar sua vida inteiramente a Deus. Decidiu fazer voto de castidade e consagrar seus dias ao serviço de Cristo e aos pobres. Além disso, quis oferecer seu dote de casamento, uma soma de grande valor para uma jovem de família nobre, para ajudar os necessitados de Siracusa. Sua mãe, tocada pela cura que recebera, apoiou a decisão da filha. Porém, havia um problema. Luzia tinha um pretendente que não aceitava perder o compromisso de casamento. Movido pela frustração e pelo orgulho ferido, esse homem decidiu denunciá-la ao governador Pascásio, acusando-a de ser cristã. Em um tempo de perseguição, essa denúncia tinha peso mortal. O imperador Diocleciano havia decretado que cristãos poderiam ser punidos severamente, servindo de exemplo para quem desafiava a religião oficial do império. Assim, Luzia foi levada a julgamento e apresentada diante do governador. Pascásio exigiu que ela renunciasse à fé cristã, mas Luzia respondeu com firmeza, dizendo que sua fidelidade a Deus valia mais do que qualquer ameaça. Ao vê-la tão convicta, o governador decidiu puni-la de forma humilhante, ordenou que Luzia fosse levada a um prostíbulo, acreditando que ali sua pureza seria violada. Mas a jovem elevou uma oração sincera a Deus, dizendo que quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo e que, sem seu consentimento, ninguém poderia tocar nela. O que aconteceu a seguir espantou a todos. Mesmo com 10 homens enviados para Erróstala, ninguém conseguiu movê-la do chão. Era como se estivesse enraizada, protegida por uma força sobrenatural. Uma multidão presenciou o episódio e muitos compreenderam que havia algo divino em Luzia. Furioso, Pascásio ordenou que ela fosse torturada ali mesmo. Jogaram sobre ela resina e azeite fervendo, mas o fogo não a atingia. Era como se a chama não tivesse poder sobre seu corpo. Os carrascos, desesperados por cumprir a ordem, continuaram o martírio.
Foi então que lhe arrancaram os olhos. Por isso, ao longo dos séculos, Santa Luzia tornou-se conhecida como protetora dos olhos e da visão, tanto física quanto espiritual. Mesmo cega e ferida, Luzia permaneceu serena. Ajoelhou-se e fez sua última oração em voz firme, pedindo a Deus paz para a Igreja de Cristo e declarando que, assim como Santa Ágata era venerada em Catânia, ela também seria honrada em Siracusa pela graça de Jesus. No dia 13 de dezembro do ano de 304, Luzia entregou sua vida a Deus, tornando-se mártir da fé cristã. Os cristãos de Siracusa, profundamente tocados por sua coragem e devoção, proclamaram-na padroeira da cidade e construíram um templo em sua honra. O martírio, palavra que vem do grego e significa testemunha, descreve perfeitamente a vida e a morte de Luzia, alguém que entregou tudo por amor a Cristo e não negou sua fé nem diante da morte violenta. Com o passar dos séculos, a devoção a Santa Luzia cresceu e se espalhou por diversos povos. No ano de 1040, a pedido da imperatriz Teodora, o general grego Jorge Maniasses levou seu corpo para Constantinopla. Mais tarde, em 1204, os cruzados venezianos reconquistaram suas relíquias e as levaram a Veneza, onde até hoje se encontram na igreja de São Jeremias, onde inúmeros fiéis visitam e pedem sua intercessão. Santa Luzia, símbolo de coragem e pureza, tornou-se referência para aqueles que sofrem com problemas de visão e para quem deseja enxergar com clareza não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do coração. Sua história atravessa gerações porque fala de fé inabalável, entrega total e amor absoluto a Cristo. Ela representa a força de quem acredita na proteção divina, mesmo quando o mundo inteiro se volta contra si. Por isso, muitas pessoas recorrem a ela em oração, pedindo proteção contra a cegueira física e espiritual, buscando luz para os caminhos escuros e orientação para seguir sempre na verdade. Ó Santa Luzia, que não perdestes a fé nem a confiança em Deus, mesmo passando pelo grande sofrimento de ter os olhos arrancados. Ajudai-me a não duvidar da proteção divina e defendei-me da cegueira do corpo e principalmente da alma. Atendei ao pedido que agora deposito diante de vós, confiando em vossa intercessão poderosa. Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha a coragem de mantê-los sempre abertos para a verdade, a justiça e a compaixão, para que eu possa contemplar as maravilhas da criação, o brilho do sol, o sorriso das crianças e tudo aquilo que Deus colocou no mundo para nos lembrar de seu amor. Minha querida Santa Luzia, agradeço por escutardes minha súplica, por intercederdes por mim e por todos aqueles que recorrem a vós com fé. Por Jesus Cristo, nosso amigo e irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém, Santa Luzia. Rogai por nós. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56. Curta, comente e compartilhe.